Olá, é uma alegria poder chegar de alguma forma até vocês. Meu nome é Denilson Lacerda e eu sou facilitador de práticas de meditação no SEB de Campinas. O SEB é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. No entanto, o silêncio e a própria descoberta e familiaridade com o nosso mundo interno, assim como a lucidez e a estabilidade de energia que brota desse lugar, não é de forma nenhuma uma propriedade do budismo. Ele é a própria natureza do nosso ser. Então, independente de tradições e caminhos espirituais diversos, a meditação ela se oferece como um método de autoconhecimento e de capacidade de lidar de forma mais profunda com a própria vida e com as nossas paisagens emocionais. Queria começar esse breve encontro sobre meditação, que vai durar no total 15, talvez 20 minutos, fazendo uma prática de 5 minutinhos, para que a nossa conversa ela brote da nossa experiência. Então eu queria pedir a cada um de vocês que procure uma posição confortável, seja sentado numa cadeira, seja sentado no chão, que você possa ficar com a coluna o mais ereta possível para facilitar a entrada e a saída do ar. Se estiver numa cadeira, busque não encostar, deixar as costas livres e os pés bem plantados no chão. Se estiver sentado no chão, uma perna à frente da outra e, em ambos os casos, as mãos pousadas sobre os joelhos. Nessa posição, nós vamos manter os olhos abertos e vamos fazer a experiência de eleger apenas um objeto para nossa atenção. Diferente do processo usual, onde a gente sempre está com muitos elementos, ao mesmo tempo, durante essa prática de silêncio e meditação, a gente traz a nossa atenção somente para a respiração. O ar entrando e saindo do nosso corpo e a nossa atenção observando esse processo. Bem simples, bem simples. Antes de bater o sino, porém, e marcar esses 5 minutinhos de silêncio, eu vou introduzir também outros 3 aspectos que podem ser observados durante essa prática, que na verdade são qualidades do nosso corpo, da nossa fala e da nossa mente, e que podemos, dentro da meditação, perceber que estão presentes. A primeira delas é a estabilidade, a imobilidade. Então, é possível parar. A gente pode parar. Tanto que
estamos parados. Então essa dimensão de estabilidade, ela é fundante dessa experiência. Depois nós vamos perceber que é possível manter essa imobilidade, essa postura e a nossa atenção à respiração sem tensionar, de forma relaxada. Então a gente pode soltar os ombros, a musculatura do corpo, soltar as expressões do rosto, soltar as nossas identidades e as nossas preocupações. Então a gente tem estabilidade e a gente tem relaxamento. E com estabilidade e relaxamento a gente segue observando e respirando. Por fim, vivacidade. A gente vai se dar conta que esse silêncio, sem distrações, ele é brilhante, vivo. Nós estamos presentes. Então, estabilidade, relaxamento e presença, vivacidade. Assim, seguimos com atenção à respiração por 5 minutos.
Muito bem. Agora que fizemos esse momento de prática, gostaria de dizer também que o silêncio, ele abre para nós uma compreensão de como tudo aquilo que nós estamos vendo, todas as pessoas com quem a gente está se relacionando, os ambientes, os objetos, eles são realidades que não estão completamente separadas de nós, não são tão sólidas e independentes de nós do lado de fora como nós imaginamos. E essa é uma dimensão de liberdade e de sabedoria muito extraordinária. Então, quando a gente fala de meditação, a gente está falando sobre aos poucos e na direção dessa compreensão. Então vejam, quando nós estamos com orgulho, ou quando nós estamos com raiva, ou quando nós estamos apegados a alguma coisa, ou competindo, ou carentes, o mesmo lugar e as mesmas pessoas ficam tingidas com uma cor específica daquela emoção. E aquele lugar mesmo muda dependendo de como nós estamos internamente ou como as outras pessoas estão, sem que tenha mudado de fato do lado de fora. Então, quando, por exemplo, a gente coloca um copo cheio de água em cima de uma mesa, alguns seres podem olhar para aquele copo d'água e ter a sensação de que aquilo é um líquido maravilhoso, né? Capaz de trazer prazer ao ser tomado. E essa mente, ela pode se sentir assim muito privilegiada, inclusive, por ter, né, como se fosse um escolhido para poder tomar uma água tão maravilhosa. Outros seres podem olhar e pensar: tem mais gente que quer essa água? Quem merece mais? Né? Como que eu garanto que essa água ficará comigo, né? Então a competição, a mente da comparação. E depois a gente pode ter aqueles que pensam que a água pode ser simplesmente para matar a sede, para seguir fazendo as coisas da vida, né? Uma coisa muito mais simples assim, né? E outros ainda podem olhar para o mesmo copo d'água como os animais olham, né? E falar assim, opa, água fresca, falta só sombra e um pouquinho de comida e eu não quero pensar sobre as complexidades e os sofrimentos da vida, né? Um outro modo de olhar para esse copo d'água é a partir da carência. É imaginar assim, esse copo d'água não é capaz de matar a minha sede. Imagina dos outros. Ele nunca vai me saciar, né? E alguém que esteja tomado pela raiva pode olhar aquele copo d'água e ainda pensar como que ele consegue, de alguma forma, prejudicar um inimigo que está fazendo ele sentir tanta raiva com aquele mesmo copo d'água. E essa alegoria, ela é apenas para dizer, o copo de água em cima da mesa segue o mesmo, mas o lugar interno que se relacionou com o copo d'água fez surgir uma experiência muito diferente em relação àquele copo e àquela água. Então o silêncio e a observação dos nossos movimentos internos vai fazer com que nós percebamos que existe em nós diferentes formas de olhar. E existe também uma maneira de olhar
que não seria através dessas emoções perturbadoras, né? Essas emoções que são mais autocentradas, mais estreitas, mais preocupadas apenas com conosco mesmo, né? Então, isso é uma forma de apresentar a meditação. A meditação como uma exploração desses lugares e uma abertura para ver que as outras pessoas também, quando estão se relacionando conosco, elas estão muitas vezes movidas por emoções e vendo realidades muito específicas a partir dessas emoções. Um outro ponto importante da meditação é que usualmente nós trazemos o brilho para os nossos olhos sem perceber a partir do equilíbrio de circunstâncias ou de controle de circunstâncias externas, né? Então, se a gente tem nosso WhatsApp, nosso Instagram, se a gente tem um lugar para andar com os amigos, se a gente tem uma boa comida, cada relação dessa faz a gente se sentir vivo, né? E se elas não estão presentes no momento que a gente quer, a gente se deprime um pouco, né? Se entristece, a nossa energia baixa. Quando a gente pratica o silêncio e vai percebendo a presença natural dessa estabilidade que a gente comentou, desse relaxamento e dessa presença, esse brilho nos olhos, sem nenhuma distração presente, sem dependência de nenhum namorado, namorada, né? Internet, comida, sem nada disso presente, a gente imagina que só nos restará o tédio desesperador e absoluto. Porém, se formos diligentes e seguirmos assim curiosos sobre o que reside e o que se manifesta desse silêncio, em algum momento nós vamos encontrar esse brilho e essa energia que parecia vir das coisas brotando de forma natural e autônoma e misteriosa em nós mesmos. Então isso é muito significativo, porque nós vamos ter uma liberdade maior diante dos acontecimentos, uma capacidade maior de lidar com o que quer que surja, porque percebemos já aos pouquinhos, vamos nos familiarizando de que essa energia ela está presente em nós mesmos. Então, esses são pequenos pontos para despertar a curiosidade, mesmo que eles venham como uma... Nossa, mas do que é que está sendo dito, assim, que assunto é esse, né? Já cumpre um papel importante, porque a meditação ela está nos possibilitando essa experiência profunda de liberdade. E com isso eu me despeço, agradeço que possamos nos encontrar, mesmo que virtualmente, e fico à disposição pelas referências que eu dei no início do vídeo, para quem precisar e gostar e desejar entrar em contato. Então que os méritos dessa prática possa beneficiar muitos seres, a prática que nós fizemos juntos. Um grande abraço.